A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Sabe quando que eu vou aceitar? Nunca. Hoje vamos analisar uma polêmica que está dando o que falar no futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo no centro da discussão. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou duramente o Flamengo após o clube rubro-negro bloquear na justiça um valor milionário que seria repassado a outros integrantes da Libra. Em entrevista ao Sport Record, Leila sugeriu a criação de uma liga sem o Flamengo, questionando a postura dos dirigentes do clube carioca. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba, no máximo, 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder, quer dizer, o Flamengo não vai ser tudo. E claro, essa declaração gerou um debate acalorado entre os comentaristas esportivos. Alguns defenderam a posição do Palmeiras, apontando que o Flamengo adotou uma postura injusta. Outros, no entanto, criticaram a ideia de criar uma liga separada, chamando a proposta de radical e polêmica. Já é uma grande proteção ao Flamengo essa divisão que é feita semelhante à da Premier League. Já é uma proteção. Porque, repito, na NBA é igual. Você tem lá o pacote de 1 bilhão, você vai dividir igual para 20 times. Ah, mas o Flamengo tem mais torcida. Foda-se! Ele não joga sozinho. Ele não joga sozinho. Quer jogar sozinho? Então faz o seguinte, quarta-feira agora, o BAP joga Flamengo, vocês têm um elenco para 2 times, certo? Então joga Flamengo A contra o Flamengo B. No domingo, joga o Flamengo A contra o Sub-20 B. E o Flamengo B com o Sub-20 A. Na outra quarta-feira, joga o Flamengo contra o Sub-13. Faz o campeonato só de vocês, ué. Vocês não são bons? Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral? Faz o campeonato só com vocês. Tomara que dê certo, gente. É preciso enquadrar o BAP. E o Flamengo sai com essa pecha de ser um time arrogante, prepotente. Não é. É esse senhor, o BAP, que tá tomando essa atitude. Mas será que ele tomou essa atitude sozinho, independente? Ele deve ter... Não, o grupo dele. São o grupo algumas dele. Pessoas, né? Não, quando o Landim assinou na época esse acordo, ele já foi contra. Ele já foi contra. Mas ele tem que respeitar o que foi feito na época. Ele não era presidente. É a mesma coisa que amanhã ele faz um acordo, assina, o presidente da próxima gestão vai na justiça e derruba o que ele fez. Pô, o que é isso, gente? Joga sozinho. Mas por que Ô, Bato, vai lá na Globo, e tenta vender os jogos do Flamengo, o Campeonato Flamengo, Taça Rubro-Negro. Joga só entre... e o Volta Redonda. Bota o Volta Redonda também. No outro final de semana joga o Flamengo e Volta Redonda. Depois joga o Sub-20 do Volta Redonda, o Sub-13, jogam vocês, ué. Boa Vista. Vocês não querem... Vocês não entendem que é preciso... Que essa divisão tem que ser o mais próximo do equânime possível. Jogam vocês. Vocês não se bastam? Vocês não se bastam? Jogam vocês. Cai fora, velho. Cai fora. Joga no Maracanã todo domingo à tarde. Cai fora. Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral, bam? Cai fora. E outra coisa, os outros clubes têm que se unir. Vocês têm que ter vergonha na cara, porque o Flamengo está humilhando vocês todos. Humilhando. Vocês têm que ter uma vergonha na cara e montar uma liga e deixar o Flamengo de fora. Acaba o campeonato, não vai acabar, gente. O futebol brasileiro não vai acabar se o Flamengo estiver fora do campeonato brasileiro. Não vai acabar. Não vai acabar. Imagina um campeonato sem o Flamengo. Foda-se. Foda-se, não vai ter o Flamengo. Agora o resto vai ter.
O campeonato continua. O Flamengo, conforme eu imaginava, juridicamente tem um ponto, porque afinal de contas, se os outros clubes quisessem fazer o escândalo que eles estão fazendo com alguma ação, eles não estariam fazendo no auto oficial, eles estariam tomando uma atitude jurídica, né? Ou simplesmente ativando uma cláusula, alguma coisa assim. Então, desde quando surgiu essa notícia, eu falei aqui, lá no YouTube, nas minhas lives, falei, gente, eu acho que o Flamengo deve ter uma razão aí. Porque os outros clubes estão reagindo muito esquisito. Agora, por que o Flamengo não vem e fala o que é? Então, não sei se orientado pela direção do Flamengo ou não, imagino que sim. O Flamengo começou a expor para as pessoas a decisão do juiz, o porquê que ele fez e tal, nessa manhã dessa quarta-feira. E hoje todos nós temos acesso a isso, podemos dizer que sim, o Flamengo está fazendo algo razoável. Se eu concordo ou não com o que o Flamengo está argumentando, é outra história. O fato é, na tal da Liga, está escrito que tem que ser aceito por unanimidade o que eles estão discutindo. Não me vem a Leila, presidente do São Paulo, do Grêmio, não me venha os presidentes de clube falar, não, porque a maioria não tem maioria, vocês assinaram uma liga que está escrito unanimidade. Unanimidade significa que enquanto o Flamengo não votar, não tem sim ou não. Então, foram vocês que fizeram isso. Então não joga pra galera, fala a verdade pra galera. Galera, nós cometemos um erro e não escolhemos que a decisão seja por maioria, nós escolhemos que a decisão seja unânime. Portanto, nós demos ao Flamengo o alvará dele fazer o que ele quiser e vetar o que ele quiser. Nós, clubes, concordamos com isso. Então agora a gente não pode. O Flamengo entrou lá na justiça e falou, justiça, como isso não está decidido, se você der o dinheiro, você não tem como pegar de volta. Se você der o dinheiro a mais e não puder pegar de volta, eu posso perder esse dinheiro. Porque amanhã você pode não entender que eu tenho razão e não me devolver. Então eu estou pedindo para que você bloqueie enquanto isso não é decidido. Super justo. Agora, que pataquada dos presidentes de clube, como Leila, Casares, etc., do Santos também postou e tal. Porque, cara, você discordar do Flamengo é uma coisa, mas você assinou uma liga onde está escrito que o Flamengo tem que ter o voto dele, que você não vai ganhar por maioria. Se você escolheu assim, por que você tá fazendo draminha pro torcedor? Por que você não fala a verdade pro torcedor? Torcedor, fizemos uma cagada do caralho, a gente queria que as coisas fossem mais equilibradas e dissemos que se não for unânime não tem. Porra, aí me ajuda a te ajudar também. Então o Flamengo tem razão, o Flamengo simplesmente tá fazendo valer o dele. Se você concorda o quanto o Flamengo quer ganhar ou não, são outros 500. Mas a partir do momento que essa decisão não é por maioria, cala a boca e aceita. Foram vocês que colocaram isso no papel. Sobre essa declaração aí polêmica da Leila Pereira, essa bravata, né, da Leila Pereira numa entrevista, dizendo que por ela tiraria o Flamengo da Liga, que deixaria o Flamengo jogar sozinho. Pessoal, vamos ser bem direto. Primeiro, a Leila gosta de mídia e ela é muito inteligente, tá? Eu não tô criticando, não. Ela gosta de repercutir, ela gosta de ter visibilidade. E olha a visibilidade que ela ganhou. E por que ela ganhou tanta visibilidade? Além da grandeza do Palmeiras, que dá muita visibilidade para ela, por causa da grandeza do Flamengo. Porque ela tá atacando o Flamengo, né, que é a maior torcida do Brasil. E aí eu vou explicar por que isso que ela tá falando é pura bravata. Porque vocês acham que a televisão vai fechar um acordo tirando o clube que tem 45 milhões de torcedores? Ou vocês acham que a Globo, por tudo que vocês veem, não pensa em dinheiro, não pensa em poder? Como que a TV vai aceitar que se tire a maior torcida do Brasil, tá? De uma competição? Olha a audiência que ela vai perder. Olha o dinheiro que ela vai perder. Os patrocinadores, tá? Dos campeonatos, que colocam lá nome na placa, nos intervalos. Vocês acham que eles vão aceitar tirar a maior torcida do Brasil? O maior clube, falando em massa de torcida? Não vão, porque eles estão ali pegando 45 milhões de torcedores. Não à toa, as audiências dos jogos do Flamengo são as maiores. O público, a média de público do Flamengo é a maior do Brasil. Então, é claro que isso é pura bravata da Leila Pereira, mas de uma forma super inteligente, tá? Por quê? Porque ela ganha mídia, ela ganha visibilidade, atacando o Flamengo e, claro, com a grandeza também do Palmeiras. Mas não tem a mínima condição disso acontecer. A TV não aceitaria, os patrocinadores não aceitariam, porque eles sabem que eles precisam de todos os gigantes do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo, que tem aí 45 milhões de torcedores. Simples assim. Pura bravata para ter mídia e eu respeito.
que é muito inteligente da parte dela. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, ela é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizado por liga alguma porque não existe liga. Existem 2 entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão, mais nada. Uma liga, de verdade, seria a única, todos os clubes da Série A, né, participando e definindo, por exemplo, fair play financeiro, que não está na pauta, piso, qualidade do gramado, gramado natural, piso artificial, sim ou não. Calote, vai ter calote, vai ser permitido calote, né? Uma série de questões que perde pontos se não pagar, se atrasar salário, tudo isso, até embutido no fair play financeiro e outras questões que são, na minha visão, fundamentais para a criação de uma liga de verdade. Então não existe. Os 2 grupos apenas negociam direitos de transmissão. Liga, Forte União e a Libra. Ok. A discussão se refere a uma questão menor, que são 30% do valor pago à Libra, que é uma das 2 ligas, que aliás tem menos integrantes até, né, em relação à outra, a LFU. Só para ilustrar em valores, a Libra toda movimenta 1 bilhão, um pouquinho. 1,300, mais ou menos. 1 bilhão e 300, isso representa mais ou menos 300 milhões. Exato. Esse valor que está sendo Exatamente. discutido. Algo em torno disso, 300 e pouco, enfim, algo próximo disso. Então são 4 parcelas, a primeira foi paga, essa seria a segunda, tem a terceira, tem a quarta. O Flamengo questiona o quê? São 40% que são pagos em partes iguais, 30% pela colocação no campeonato, 30%, mais ou menos o modelo da Premier League lá de trás, é isso, com alguns ajustes para lá ou para cá, né? E 30% na aferição de audiência. Aí o Flamengo apresenta vários argumentos. Por exemplo, o Flamengo vai pouco na TV aberta. Por quê? Porque a detetora dos direitos que compra, ela empurra os jogos do Flamengo geralmente para o pay-per-view para que o pay-per-view venda mais. Você pode reparar que são poucos jogos que o Flamengo faz no horário da TV aberta, um ou outro, menos do que outros clubes. Já acontece já há algumas temporadas. Mas o pay-per-view deixou de ser uma ferramenta de medição de audiência, ou seja, o cara compra o pay-per-view, coloca lá o time que ele torce e isso é utilizado como referência para fazer a distribuição de dinheiro. Não é mais. Então ele argumenta que isso deveria ser utilizado. Enfim, o Flamengo questiona a forma como é feita a distribuição desse 1/3 do dinheiro. A Libra alega que isso foi acordado. Aí o Flamengo fala, tá bom, onde está a minha assinatura? No caso do presidente então, Rodolfo Landim. Até o momento, a Libra não apresentou essa assinatura. Então o Flamengo entende que se não tem assinatura, não está valendo. E qualquer aprovação de modelo de distribuição dessa receita tem que, segundo o Estatuto da Libra, tem que ser por unanimidade. Se o Flamengo não votou, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então, se não tem unanimidade, temos que conversar e chegar num acordo. O clube alega que tentou, já acho que 2 vezes, né? E não houve diálogo, não houve acordo. Então, criou-se um impasse e ele foi para a Justiça. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo. Como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de cachinho dourado, o diabinho. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. E a ideia de jogar sozinho poderia ser substituída pelo seguinte: Flamengo, você quer sair da Libra? A gente faz uma rescisão amigável aqui, você sai da Libra e vai cuidar da sua vida, cuida dos seus jogos. E aí você vai na Globo, que comprou os direitos, e fala, Globo, lá atrás já perdemos o Corinthians para a Liga Forte União, agora não temos mais o Flamengo. E aí você vê como fica. Simples assim. Isso seria muito mais razoável, na minha visão, do que essas farpas, essas notas, essas coisas todas, que acabam dando, na minha visão também, muita visibilidade para dirigente de futebol, quando acho que a discussão nem deveria envolvê-los assim com tamanhos holofotes, sabe? Seja qual for o dirigente, tá? Seja qual for o dirigente. Então, o que acontece é isso, é só mostrar lá o documento provando que assinou. Se assinou, você não assinou. Se não assinou, acho que está no direito do clube de tentar brigar por aquilo que ele julga que é certo. Lembrando que o Flamengo deixou de ganhar cerca de 100 milhões com esse acordo. O Landim aceitou. O Landim é muito criticado pelos rubro-negros justamente por ter aceito isso, tá? Por ter aceitado isso. Agora, se não está aprovado, se não teve unanimidade, se o papel lá com a assinatura do Landim não aparece, então quem tem razão? A Justiça que tem que determinar. E se o pleito do Flamengo não fosse minimamente justificável, a Justiça não acataria. Da mesma forma que alguém pode conseguir caçar a liminar, e isso deve se arrastar por muito tempo, que tudo indica. Agora, essa versão do bem contra o mal, a vilanização, a demonização, pelo amor de Deus, né, gente? Menos, né? Menos isso está rolando direto, né? Primeiro, essa questão da Leila ter falado, jogar sem o Flamengo e tal, e de ontem, como eu tinha dito, eu acho que é um movimento que naturalmente vai se esvaziar. Se fosse amanhã a assinatura do contrato,
a gente poderia debater se isso acontece ou não, uma assinatura sem o Flamengo, mas como há um contrato em vigor até 2029, acho que realmente é mais uma questão política, assim como a gente não pode tirar da equação que o BAP também está fazendo movimentos por uma questão política para mostrar que o Landim estava errado e tal, assim como ele está refazendo o plano do estádio, tem muita questão política dentro do Flamengo também. Inicialmente tinha a versão de que o Flamengo não assinou nada, aí depois o Rodrigo Matos até trouxe, né, dizendo que a própria gestão BAP reconhece que houve uma assinatura, vou até ler o texto aqui, a gestão BAP reconhece que a assinatura de Landim no Estatuto da Libra que trata pela divisão da audiência, mas entende que o critério tem lacunas que o tornam inaplicável. E essas lacunas são a questão da unanimidade e tal, mas o próprio texto diz que a gestão BAP entende que há uma assinatura do Landim no Estatuto da Libra que trata por divisão de audiência. E aí hoje o Rodrigo traz mais detalhes desse processo, mostrando que há um debate sobre a unanimidade, como disse o Mauro, que o Volta Redonda também votou, e que os clubes, principalmente os clubes menores, os que mais precisam do dinheiro, estão questionando no momento o Flamengo inicialmente tinha tentado uma ação na Justiça, não conseguiu, e conseguiu uma liminar no Tribunal do Rio, que tem o histórico que a gente sabe na questão do Edinaldo e tudo mais, tem um histórico, digamos, polêmico recentemente. E aí o Flamengo conseguiu essa liminar 12 horas antes do pagamento e que acaba estrangulando um pouco dos clubes, especialmente os clubes que precisam mais de dinheiro, nem tanto o Palmeiras, mas o Santos, o Grêmio, o próprio São Paulo, que a gente sabe que estão os clubes que estão mais em dificuldade financeira. E aí é esse o ponto que o Mauro falou, se o BAP entende que tem que defender os direitos dele, ok, se a gente entende que poderia ter um pensamento coletivo, acho que aí a discussão muda um pouco. Mas a discussão coletiva nunca existiu. E também é verdade, porque sempre que a gente vai discutir alguma coisa de uma forma coletiva, cada um puxa a sardinha para o seu lado. A gente cansou de falar aqui, quando a discussão, todos os clubes se uniram para conversar sobre o gramado sintético, na véspera eles se uniram para conversar, no dia da reunião na CBF, eles desistiram. E não foi que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Botafogo desistiram porque tinham sintético. O São Paulo desistiu, o Corinthians desistiu. Os clubes que têm gramado natural não quiseram discutir porque eles preferiram discutir quanto eles iam ganhar com placas. Então, vamos fazer um acordão aqui, sintético a gente não discute agora, e vamos discutir as placas. Então, assim, já teve essa discussão. Lá atrás, a Liga, quando era um movimento ideal, eram os 40 clubes juntos. Os 20 da Série A, os 20 da Série B. Não rolou um acordo, a gente teve esses dois grupos, teve essa divisão, e mesmo o Flamengo, quando entrou na Libra, ele inicialmente também não concordava, e demorou muito para o Landim concordar com essa perda do dinheiro aí em relação ao contrato anterior. Então, assim, sim, o Brasil nunca viu uma discussão coletiva, historicamente há sempre gente pulando do barco, gente traindo alguém e tal, mas neste momento a gente tem, por conta da ineficiência dos clubes, uma discussão de fair play sendo feita na CBF, há um projeto sendo tocado, com a ajuda inclusive do Grafietti e tal, então há um projeto de fair play sendo tocado sem a participação efetiva dos clubes, os clubes meio que estão sendo passageiros no navio, vendo ali o que a CBF está planejando e o que a CBF vai apresentar, e nessa questão da TV a gente estava vendo um modelo parecido de uma divisão em que o maior ganharia no máximo 3,5 vezes mais do que o que menos ganhava, que é parecido com o que a gente tem na Premier League, na Espanha e por aí vai. E agora essa briga provavelmente vai colocar tudo por água abaixo. O que os clubes questionam muito é o porquê o Flamengo, em vez de discutir na Câmara Arbitral, que é o que está previsto lá no regulamento da Libra, preferiu ir para a Justiça, tomou um primeiro não e foi para o Tribunal do Rio de Janeiro para conseguir se eliminar 12 horas antes do pagamento. E aí já vai, obviamente, é mais um episódio, não é que só o Flamengo faz isso. O Palmeiras recentemente não assinou o memorando de entendimento para a união das ligas, para a discussão de uma forma ainda mais coletiva. Então, cada dia a discussão muda porque cada um resolve levar para o seu lado. A gente tem dois caminhos. Ou entender que é isso mesmo e que nunca vai mudar. A gente não vai discutir mais calendário, não vai mais discutir piso sintético, não vai mais discutir fair play financeiro. Ou, em algum momento, entender que, alguém vai ter que reunir. Senão a gente vai continuar para sempre com essa discussão que a gente tem hoje. Cara, um pensamento coletivo dentro de uma discussão de dirigentes de futebol, cara, eu acho que não fica na mesma frase, sabe? Não dá para se colocar no mesmo parágrafo discussão coletiva e dirigentes de futebol. Cada um pensa para si, cada um briga pro seu lado. O que a Leila falou foi uma provocação, não é uma coisa séria. Cara,
Como você vai fazer um campeonato, apesar que já aconteceu, tá? Já aconteceu isso. Em 79 teve um grupo de times, inclusive o Corinthians não participou do campeonato, se eu não me engano, porque não concordava com o número de times que tinham colocado, tinha aumentado os times, enfim. Essa discussão coletiva dentro do futebol, em relação a dirigentes, né? Em relação a dirigentes, porque eles não trabalham coletivamente. Jogador de futebol trabalha coletivamente, porque você faz parte de um grupo, né? Agora, quem não trabalha coletivamente, quem não tem o hábito de dividir discussão, de ouvir, falar e ouvir e tentar resolver a questão ouvindo as opiniões dos outros, eles têm muita dificuldade de ceder. Todo mundo que manda tem dificuldade em ceder. Então, a Leila é uma empresária que ela manda. E o presidente do Flamengo manda, e o presidente do outro manda, quem decide são eles, tem conselho, tem tudo, mas muitas vezes entra por aqui, sai por aqui, quem toma a decisão é uma pessoa só. Então é difícil, muito difícil, quem tem um modo de agir, vamos dizer, até um pouco autoritário, ou pegando a responsabilidade para si próprio. Como eu pago, eu mando, eu decido. É difícil pensar coletivamente. Eu não tenho a mínima expectativa que isso se resolva rapidamente. Rapidamente, o que eu estou falando é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu acho que isso vai se arrastar por muito tempo. E vai acabar a CBF mesmo resolvendo, não. A CBF mesmo organizando, decidindo do jeito que ela quiser. Porque eu não vejo a mínima possibilidade ou pouca possibilidade de gente autoritária ceder um pro outro alguma coisa. Não existe, é bom deixar claro, nenhum movimento real para a criação de uma liga de clubes que organize o Campeonato Brasileiro. Não existe, não há. Você tem 2 grupos que negociam direitos de transmissão. Na Liga Forte União, inclusive, alguns clubes adiantaram lá um percentual por 50 anos. Antecipação de receita por 50 anos. Quer dizer, talvez os presidentes desses clubes, no momento que terminar esse prazo, nem tenham nascido. Se forem pessoas que até lá tenham 40 e poucos anos, os caras não nasceram ainda. Exato. Vai nascer daqui a algum tempo, vai lá daqui a 50 anos, aos 44, 45, 49, sabe? Aí o cara é perguntando, quando foi que assinaram esse negócio aqui? Nem era nascido. Eu não existia. Quer dizer, olha que loucura, é muito tempo, né? E os clubes anteciparam Inter, Botafogo, acho que Fluminense, enfim, aí tem percentuais que variam, assim de cabeça eu não vou lembrar. Então não existe esse movimento na prática. Era 20%, mudou para 10%, quase todos. Para 10%, exatamente. No início era 20%. Então, você tem aí 2 blocos que negociam direitos de transmissão. Mais nada. E, assim, um exemplo de desunião recente, que assim, me chama muito a atenção, foi quando a CBF fez esse absurdo que foi essa mexida no calendário, que prejudicou terrivelmente 3 clubes que estavam na Libertadores, os 3 remanescentes do Brasil na competição. O São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Aí o Flamengo chiou. O Palmeiras e o São Paulo concordaram. É óbvio que para os jogadores, para as comissões técnicas, não foi bom. É óbvio. Se você tem semanas livres de Copa do Brasil para você recuperar atletas, treinar seus jogadores, um respiro, e de repente você pega aquelas semanas e enfia jogos do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil lá para dezembro, e o Brasileiro que terminaria dia 21 acaba no dia 7, 2 semanas antes aproximadamente, é claro que você sufoca esses 3 times e você os prejudica. E 2 deles concordaram com a CBF. Isso é política, mais nada. É que, por outro lado, os caras preferiram não terminar a temporada dia 20 para prejudicar 26, né? Tem os 2 lados da balança. Não, sim, eu estou dizendo na questão dos clubes. O Palmeiras e o São Paulo concordaram com a CBF porque é uma questão política. Eu não quero brigar com a CBF. Ou não? Não é isso? Para mim é muito claro. Eu não quero brigar com a CBF. Estão pensando neles. Por uma razão política, eu não quero atrito com a CBF. O Flamengo reclamou. A lógica seria os 3 para a CBF, porque eles querem mais rotular. E esse exemplo, como esse calendário que vai ser anunciado, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa bobagem de os clubes assinam. Os clubes não assinam nada. A CBF faz o seu calendário, enfia a goela abaixo, toma e acabou. E faz, inclusive, mudanças com a competição em andamento, que foi o que aconteceu agora. No caso específico da Copa do Brasil, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como uma competição secundária. Será que ele o faria se soubesse que seria ela decidida só em dezembro, após o Brasileiro e a Libertadores terem se encerrado? Não sei, talvez tratasse de outra forma. E o Palmeiras talvez também tratasse como secundária, não fosse o Corinthians o seu adversário na fase em que caiu da competição. É claro, por ser o Corinthians, o Palmeiras foi com tudo. Jogou com reserva no Brasileiro, mas se fosse um outro time, talvez não fizesse isso. Talvez também falasse, não, vou priorizar o Brasileiro e não a Copa do Brasil. Ou seja, até as escolhas dos clubes,
elas são feitas num cenário que se altera em função do interesse da CBF, que quis resolver o seu problema, que tinha ali esse problema no calendário, que se um brasileiro ganha a Libertadores, a possibilidade ainda é bem grande, eu diria, né? São os dois favoritos, né? A conquistar o título, ainda são, sem dúvida alguma, o Palmeiras e o Flamengo. Tem lá o Intercontinental, que está grudado no final do campeonato. Os caras vão ter quase que se teletransportar lá no Catar, né? Onde vai ser no Catar. Porque vai ser tudo muito em cima, como foi no passado com o Botafogo. Ele ganhou e logo depois já teve que viajar. Então, assim, não existe essa ideia, não, vamos clicar, não tem liga. Na realidade, o futebol brasileiro teve a grande oportunidade, o Casão ainda jogava, em 87, na Copa União. 5 anos antes da Premier League ser criada. E os caras não conseguiram fazer. E na época, por quê? A CBF chega e diz, eu não tenho condições nem financeiras de organizar o campeonato. Os clubes pegaram o peão na unha, organizaram. A Coca-Cola patrocinou, os clubes que não tinham patrocínio na camisa tinha do refrigerante, até pintaram a marca no grande círculo. E depois aí a FIFA, não pode, aí botaram na beira do gramado e tal. Ou seja, foi um negócio muito inovador, muito arrojado para a época. Gente, não havia nem a Premier League. O futebol inglês nessa época era jogado naqueles campos horrorosos de lama e tudo mais. Isso muda no começo dos anos 90. E o Brasil estava na vanguarda. E não houve naquele momento. Dificilmente vai acontecer. Dificilmente. Se pelo menos a Liga Forte União e a Libra fossem uma coisa só, nós teríamos pelo menos uma possibilidade. Não tem. Eles são, na verdade, 2 clubes. O Clube dos 13 agora existe com 2 nomes diferentes. E para que serviu o Clube dos 13 ao final desse processo todo? Ele começa com a Copa União. Depois ele vira o quê? Um entreposto comercial. Negocia direito de transmissão. Aí quando o Corinthians sai, ele implode em sequência o Clube dos 13. Quando ele saiu, vou negociar sozinho. Aí saíram os 4 cariocas juntos. Começou a sair todo mundo, saiu dos paulistas, saiu todo mundo, ficaram o Grêmio, do então presidente Fábio Koff, que estava à frente do Clube dos 13, e o Calil, que era presidente do Atlético. Ficaram os dois ali com a chave do Clube dos 13, mas todo mundo abandonou a festa. E foi cada um negociar por si. Foi aí que o Corinthians e o Flamengo começaram a ganhar bem mais que os outros, quando descolaram. Onde eu quero chegar? Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do BAP. Talvez seja essa. Embora eu ache que pelo contrato assinado isso não vai acontecer, na linha do que disse o Danilo. Mas talvez seja isso que ele queira, não sei. Porque isso não está muito claro. O Flamengo alega que ele não quer sair da Libra. Mas talvez fosse mais interessante para ele fazer isso. E eu fico louco. O antigo presidente assina a porra do contrato. Aí vem o novo presidente e fala que se dane que ele assinou. Que se dane o quê, truta? É assinatura de homem, rapaz. Eu não aguento mais ver o Flamengo sendo beneficiado o tempo inteiro na dúvida a favor do Flamengo. E mesmo assim os caras reclamam. Cadê o Bruno Henrique sendo julgado de forma correta? Ô, seu Flamengo, mesmo sendo julgado de forma incorreta, passando pano pro cara, o Flamengo ainda entra com recurso, pedindo pra que tirem essa punição mínima do Bruno Henrique. Fora os outros jogos, o Flamengo, a CBF anula, adia algum jogo, vem o Flamengo e reclama. É verdade que a Leila falou. Parabéns, Leila. Você tá de parabéns. O Flamengo tinha que jogar sozinho. O Flamengo não é maior que o futebol brasileiro. Tem muito torcedor que acha que é, mas não é. O que tá acontecendo no futebol brasileiro, hein? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo com a tia Leila? A Carminha tá desesperada. E você, torcedor, concorda com a crítica da presidente do Palmeiras ou acha que essa medida é exagerada? Será que essa polêmica pode mudar a relação entre os grandes clubes do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva-se no canal para acompanhar todas as notícias, análises e polêmicas do futebol brasileiro em primeira mão. Obrigado por assistir. Fique ligado, porque qualquer novidade sobre essa treta você confere aqui no Futimundo Afora. Até a próxima!